Alô, 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 alô! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta, como sempre, Maxon Lima de um lado, Rômulo Mata do outro lado. A gente demora, mas a gente volta. Então aí, né, meu? A gente sempre volta, né? Tipo, tal qual franquia de slasher dos anos 80, a gente sempre volta. Exatamente. Falhamos umas sextas, mas cá estamos. E quando a gente falha algumas sextas, vocês bem sabem que acumula. Então tem um monte de coisa pra gente falar. Tem um monte de filme, um monte de jogo. Filmes recém-estreados no cinema, inclusive. A gente fez uma escolha com relação a o que colocar aqui. Porque, tipo, em 2 semanas estreou um monte de filme de terror. Sim. Alguns fazendo muito sucesso na boca do povo, alguns que as pessoas nem sabiam que existiam, muito menos que estava disponível no cinema. Tipo, esse Drácula do Luc Besson aqui, pra um monte de gente que eu falei. Tipo, que filme é esse? Nem vi, não foi divulgado, não vi em lugar nenhum. E você viu com os amigos nossos, né? Na estreia fui eu lá com a minha digníssima Vanessa, fui lá com o Fabão e seu querido filho, e tipo, era a gente na sala. Mais ninguém. Caraca. Estreou junto com um filme que tá dos mais populares, A Hora do Mal, filme novo do Zack Cregger, e que falaremos semana que vem. Já fica o spoiler, semana que vem é Faça Ela Voltar. Nossa. E A Hora do Mal. Pra filme, pra jogo é sempre surpresa. Meu irmão, eu tô com a mão coçando aqui pra falar de Faça Ela Voltar. Eu ainda não assisti ainda esse outro, mas vou assistir essa semana pra semana que vem vir tinindo. Então a gente tem uns jogos pra comentar entre os filmes dessa edição, pela arte maravilhosa do Gil. Deixa sempre um beijo pro maravilhoso do Gil. Vocês já sabem mais ou menos o que consta nesse programa, mas a gente vai começar com um jogo de terror que muito provavelmente é a experiência mais tenebrosa, mais verossímil, mais pesada do ano, e eu não acho que vai ser superado, não. É um jogo chamado Vile Exhumed, publicado pela Dread XP, que é uma publicadora especializada em jogos de terror. Já falamos de muitos jogos da Dread XP aqui, e produzido por uma única desenvolvedora, cujo pseudônimo é Cara Cadáver, e ela assina como Final Girl Games. Esse jogo Vile, ele foi lançado no itch.io ano passado, e essa versão Exhumed, ela estava prevista para chegar ao Steam, porém foi banida do Steam essa versão, porque tá rolando uma onda de censura em videogame, que tá uma coisa absurda, e esse jogo foi censurado. Por decorrência disso, Dread XP e Final Girl Games disponibilizaram Vile Exhumed gratuitamente no site, que inclusive está aqui na descrição desse vídeo, caso você esteja ouvindo esse podcast, seja lá onde for. Dá um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que é onde a gente conversa com as pessoas, e tem vários links, né? E aí tá o link para você jogar esse Vile Exhumed, que é uma experiência muito tenebrosa. Dentro de um formato um tanto quanto FMV, você explora um computador com acesso à internet ali no final dos anos 90, e aí você explora esse computador, suas páginas, suas fotos, os sites que esse computador acessou, que essa pessoa que usava esse computador acessou, e aí você vai descobrindo do que se trata essa experiência dolorosamente assustadora, que é Vile Exhumed. A palavra é censura, né? Ele foi censurado aí devido a algumas exigências de parceiros do Steam, né, como operadoras de cartão de crédito, como o caso da Mastercard, que tem uma regra específica para forçar a retirada de certos conteúdos, né, e após um manifesto muito bem escrito, por sinal, pela criadora do jogo, né, a Cara Cadáver, então ela expressa isso e foi pras cabeças, né, Markson? Ela falou, já que os caras vão proibir de eu colocar esse meu jogo aí, onde eu tenho realmente um lugar de fala, porque eu sou mulher e é um jogo que fala sobre violência contra a mulher, né? A gente até estava conversando antes aqui, a gente está falando o que a gente percebe como consumidor de terror, consumidor de jogos, né? De videogames, mas é um assunto muito, muito mais profundo do que acho que eu e o Maxon a gente pode chegar. E falando mercadologicamente aqui, cara, foi um protesto e ela foi para essa cabeça e falou, não vai deixar a gente vender, a gente vai disponibilizar de graça, porque é um projeto que eu acredito que as pessoas têm que ter acesso e têm que saber que isso acontece. Então, o jogo é grátis se você quiser. Você pode doar o que você quiser também. E metade do que você doar vai para uma instituição focada em ajudar pessoas, famílias, mulheres que escaparam vítimas de violência.
que chama Red Door Family Shelter em Toronto. Sim. Então tem também essa causa muito importante. Até a gente estava conversando sobre outras coisas, não sei se vocês também acompanharam aí, eu acho que é até válido falar, mas teve um vídeo que foi lançado aqui por um influenciador brasileiro, né, o Felca, sobre a adultização e sobre abusos infantis, abusos de adultos usando imagens de adolescentes ou de crianças para lucrar com isso, né? E eu acho que tem tudo a ver, viu, Max, isso aí, porque as pessoas, elas denunciam da maneira que elas sabem denunciar e que elas podem. E se isso foi uma maneira da Cara Cadáver denunciar, transformar isso em arte, né? Mesmo que seja uma arte tão crua. Com certeza, é um terror muito real. É aquele terror que entra pela janela, pela porta da sua casa. Sim, eu não tenho coragem de jogar. Então é de uma importância magnânima com relação ao que representa a todo esse manifesto. Então vai ao Exhumed, link disponível no site, lá no nosso youtube.com/masquehorror, caso você queira experimentar. É uma experiência bastante difícil, bastante real. Então é bom deixar todo esse alerta, mas em igual importância a gente colocar esse jogo aqui. E ela disse em defesa própria, né, que não é um jogo que tem, por exemplo, cenas de nudez, de sexo explícito e de pornografia. E mas disse, a censura veio por conta disso. E não existe isso. Ou seja, jogo, nem jogaram. Pra mostrar como existe uma ignorância por parte de quem supostamente avalia, analisa e classifica essas coisas. É uma forma dela tomar controle sobre a própria narrativa ali e de fazer um protesto para essas pessoas que nem jogaram, né? Porque se os caras estão falando que tem esse tipo de cena aí underrated, e eles nem jogaram, cara. Então ela tá certa, e quem tiver estômago e conseguir, porque eu já reguei já antes de jogar, só pelas coisas que eu li e pela temática e tudo mais, e quiser contribuir, né, com o jogo, pode ter certeza que vai estar ajudando não só o artista, mas como essa causa aí contra a violência causada contra mulheres. Eu até comentei com o Maxon a respeito de que, na visão de pessoas maldosas, um jogo como esse pode ser algo prazeroso. Então, cara, é muito maluquice você pensar nisso. E tem gente que pode, com um jogo desse, se sentir realizado de alguma maneira, não sei. E quando não é essa a intenção, né? E realmente não é essa a intenção. Mas é uma discussão que vai longe. A gente sempre estende a discussão nos comentários, é sempre importante. Dos momentos que mais engrandecem os programas, justamente esse momento de conversa a respeito de seja lá o que for. A gente acaba falando mais dos temas dos programas, mas a gente está sempre aberto a falar do que for interessante para quem nos ouve. É isso aí, cara. A gente tá às vésperas aí a saideira do Invocaverso, né? A Invocação do Mal 4, Ixi. que vai dar um fim aí nessa história do casal Warren nos cinemas, que já se estende por muitos anos, teve várias ramificações, mas os filmes de possessão demoníaca, os filmes de possessão, seja lá do que for, eles são infinitos e saem assim de baseada, e a gente sempre procura trazer aqui e falar a respeito no programa. Saiu um no cinema não faz muito tempo, chamado O Ritual. Tem uns 1000 filmes com esse mesmo nome também, né? Não confundir com O Ritual de 2017, do David Bruckner, daquele mochilão na Europa, excelente. E também não confundir com O Ritual de 2011, do Anthony Hopkins, que também é um filme de possessão, filme de terror religioso, católico, etc. Esse aqui, cara, é de um diretor que também roteirizou, chamado David Midell. Não conhecia esse cineasta, ele já tinha um outro filme chamado Night Lights, e um outro chamado The Killing of Kennedy Chamberlain, não conhecia. Mas ele tem toda uma proposta documental, esse filme aqui. Tanto que a câmera na mão e a tremedeira na câmera é do primeiro frame até o final. Não sei se você ficou incomodado com isso, Rômulo, mas isso é uma questão que você tem que se adaptar, até mesmo o lance das cores do filme. Sei lá, tudo tem uma questão nesse aspecto, porque ao contrário da grande maioria dos filmes de possessão, esse aqui, ele começa e termina basicamente com o exorcismo. Sim. Então eu acho que tem essa característica, um tanto quanto particular desse filme aqui, O Ritual. E aqui no Brasil ele foi vendido como a história real que inspirou o filme e o livro O Exorcista, quando na real não é bem assim. Isso aqui é inspirado em uma história real. Se a gente pega ali a história tenebrosa da Anna Eklund, que é um pseudônimo para Emma Smith, que é um pseudônimo para Emma Schmidt, que é a personagem aqui do filme, vivida pela Abigail Cohen. Isso de fato aconteceu há várias décadas. O filme aborda 2 padres numa abadia, tomando conta dessa moça junto com um grupo de freiras e aplicando um exorcismo.
já exauriu tudo que podia em termos médicos, científicos, digamos, e aí ela foi levada para esse lugar. E a gente tem aqui a clássica dupla de padres, né? Tem ali o papel do Dan Stevens. O Believer. Ele não é tipo o Believer, mas maluquete, né? O Al Pacino, cara. O Al Pacino como protagonista. Tá precisando de dinheiro, hein? Ele vive o padre Teófilos, mas, cara, eu vou te falar, eu gostei muito do Al Pacino nesse filme, juro pra você. Mas você gostou por causa do papel ou porque é o Al Pacino? Dos dois. Eu acho que o Al Pacino entregou uma atuação aqui, faz com que o filme mereça ser visto. Eu não acho que esse seja um filme bom. O Dan Stevens é um ator que eu gosto. Ele faz o Padre Gato, já diria o Hermes e Renato. Ele parece o Detonator, cara, o Bruno Sutter. Ele é igualzinho o Bruno Sutter. Cara, aquele filme dele, o Hóspede, eu amo aquele filme. Sabe? O The Guest. Mas aí é diferente, né, fi? Aí... Com a Maika Monroe. Esse filme, ele nada mais é do que mais do mesmo. Nada mais, nada menos que isso, cara. Concordo, mas ainda assim, ele é mais do mesmo, mas eu acabei de te dar uma característica que é muito própria dele. Você há de convir com isso. Que ele começa com o exorcismo do começo ao fim? Não tem um lenga-lenga, né? Os exames médicos e tal. Ah, é isso que você diz, é? Lenga-lenga, quando desenvolve? Eu acho que acaba faltando, né? Porque você não tem um pano de fundo, não tem quase nada. Mas de qualquer forma, essa dualidade entre os padres funciona porque são dois grandes atores lidando com qualquer coisa em termos de texto, né? O Dan Stevens é esse padre que é um padre novo, é um padre que está ali professando sua missa, mas ele também está em um momento de dúvida com relação à sua fé. É basicamente o padre Karras. Enquanto que o padre do Al Pacino, o Teófilos, eu gosto muito do nome dele, é Theophilus Reisinger, se não me engano. Ele já fez isso várias vezes, inclusive ele tem uma história com esse demônio. Sim. Então é basicamente o padre Mary e o padre Karras. Exatamente. Como 1 milhão de filmes de exorcismo, e como 1 milhão de filmes de polícia que tem um policial bom, um policial ruim. Aí tem o padre que tá lá, que sabe da merda, e o outro que fica, não, vai dar nada não, vamos aí, isso não é nada não. A cadeira voando, a menina arrancando couro cabeludo da outra. É bem ruim. O cara lá, mano, não é nada. Como não é nada, meu irmão? Tá de brincadeira, velho. Ô, você é doido. É difícil, ainda mais por conta desse caráter documental que o filme tenta impor. Aí tem essas questões, você pensa, não é possível. Não é possível. E outra, na história real, a Emma Schmidt, ela já tinha mais de 40 anos. E aqui eles colocaram jovem, a Abigail Cohen uma jovem. Então, pô, seria um diferencial também se trouxesse uma atriz com mais idade pra interpretar. Porque, em linhas gerais, esse filme de possessão é uma mulher jovem. Já pensou a Linda Blair? Ela não toparia nada. Ela só topou aparecer naquela bagaceira lá. Pô, eu prefiro nem pensar nisso. Grana. Mas de qualquer forma, cara, eu acho que esse filme aqui é menos pior do que as pessoas têm pintado por aí, como uma coisa horrorosa, catastrófica. Não é horroroso. Isso é mais do mesmo, não cara. Acho que seja. Eu gosto de comer arroz e feijão, mas, porra, arroz e feijão é arroz e feijão, pô. É mais do mesmo, mas pra quem gosta de filme de possessão demoníaca e que vai a fundo e que assiste tudo, ainda assim eu acho que esse filme tem umas questões que fazem dele ser digno de menção. Eu acho o contrário. Se você gosta de possessão demoníaca, esse é o que você pode passar sem ver, porque não tem nada de novo. Então, de fato, temos opiniões contrárias. Eu acho que o Al Pacino vale qualquer filme. E é isso que eu digo. E a outra freira lá, que é a menina, a freirinha lá, que é a menina do Crepúsculo? Nossa, é verdade. É a Alice, acho, do Crepúsculo lá, que tem cabelo curtinho no Crepúsculo. E tá lá, toda lá de freira lá. Mas o que mais tem é freira com a mão na boca nesse filme, né? É freira em choque. É verdade. Acontece assim. Em choque, essa é a palavra. Porque, pô, tudo bem que é filme, mas assim, eu e a Jaque fomos ao cinema, e aí, cara, a gente entrou na sala e eu não sabia nada do filme. Não fui sem saber nada. E aí, quando veio lá, baseado em fatos reais, meu irmão, aquilo ali já dá uma trancada, né? No orifício. Você já fica fatos reais, né? E aí esse cinema, Max, é aquele cinema lá que os caras colocam caixão no cinema. Faz a experiência 4D, né? Se liga, e a gente tava... E só tinha eu, a Jaque e mais 2 pessoas no cinema. E a Jaque sentou na pontinha. E no meio do bagulho veio umas meninas lá que trampam no cinema vestida de monstro e assustaram, velho. A Jaque deu um grito, um pulo. E aí a gente pensou que tava tudo bem. Na hora que terminou, ela estava atrás da cortina na porta, esperando também. A Jaque deu um grito tão forte que a menina acho que assustou mais que ela. Mas eu queria, antes de fechar o ritual aqui, que inclusive o nome em inglês é justamente isso, The Ritual. Dan Stevens, ele tá bem dedicado no terror, né? Você pega os últimos filmes do cara, ele fez o Cuco, que a gente comentou aqui recentemente, no meio do Chama. Ele fez uns segmentos do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Ele fez o Abigail também.
Então o cara que curte uma bizarrice. É isso aí, né? Você vá por sua conta e risco. Pô, sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui que ele fez uma temporada nova de The Terror. Olha. Teve temporada nova. Sabe The Terror? Aquele que a primeira temporada é do Davi, que fica preso na neve, no gelo? Não. Você não assistiu essa série, The Terror? A segunda temporada não é muito legal, é uma outra temática. Vai sair temporada nova de The Terror em 2025 e o Dan Stevens tá no elenco. Já que tem pra nós assistir? Não sei onde tem, mas a primeira temporada vale muito assistir. São 10 episódios com um ator que eu adoro, que é aquele... o Jared Harris. Tem um outro, o Ciaran Hinds. Cara, é realmente legal. A segunda temporada dispensa, assim. É um tanto quanto antológica, sobre imigrantes japoneses. Eu fiquei decepcionado com a segunda temporada, mas a primeira vale muito, assim. Vale muito. E vai ter a terceira com o Dan Stevens. Fantástico. Olha aí, acabei de descobrir. Bom, deixa eu seguindo aqui com os jogos de terror independentes. Esse aqui, ó, é de um camarada que já passou várias vezes aqui no Eu Gente Morta e também lá pelo Mais Que Horror, de uma produtora chamada Steel Crew Studio. Eu já entrevistei esse cara, provavelmente no seu jogo de maior sucesso, que é o The Backrooms, 1998. É um jogo de realidade liminal, e também em formato de found footage. É como se fosse um cara se filmando andando de skate, ele cai e aí ele vai parar num lugar, esses backroom da vida. E esse aqui, The Voidness, é a proposta desse camarada para ficção científica. Então você tá ali numa base espacial, né, e deu alguma coisa de muito errado, que as pessoas não estão mais lá, tá tudo destruído, e de repente você se vê dentro do vácuo. Tipo, não é bem um vácuo, é como se fosse uma escuridão infinita. O abismo, uma profundeza. E aí você não vê nada. E o que você faz é uso de um aparato que você consegue como se fosse projetar pontos e construir o cenário ao seu redor a partir desse acessório. Cara, é uma experiência muito, muito diferente. E sendo feita por uma única pessoa é absolutamente admirável. Ah, tô vendo as imagens aqui. Eu nunca vi nada parecido mesmo, cara. É tipo uma arma de pontinha, tipo uma impressora 3D em arma. Mas assim, é como se essa disparasse algum tipo de substância que se adere à superfície das coisas. Então, só assim você consegue saber o que é chão, o que é parede, onde tem uma torreta que vai te matar, ou onde tem uma criatura que tá te perseguindo, ou um lugar que você pode se esconder. Senão é invisível. A partir do momento que você usa esse troço, entendeu? Senão é tudo escuridão. Não é nem questão de ser invisível ou não, é questão de ser tudo preto. É escuridão completa. Isso aqui me lembrou um outro jogo muito maravilhoso chamado Unfinished Swan, que você se vê numa tela branca e você vai jogando bolas de tinta e construindo o cenário. A partir daí, não é um jogo de terror, é um jogo muito maravilhoso da galera que fez o What Remains of Edith Finch, um jogo de 2017 da Giant Sparrow. Nossa, esse jogo é bom mesmo, é um dos meus jogos favoritos da geração PS4 ali, com certeza. Esse é um destaque. Então ele me lembrou o Unfinished Swan, que é o primeiro jogo dessa galera, do What Remains of Edith Finch. Alô, ouvinte, escutem todos os Eu Ouço Gente Morta e quantas vezes o Maxson já disse que é o jogo favorito dele. Contem. Continuamos. Vocês tratam de me levar a sério, hein? Senão para de gravar esse negócio. Não para, não! Bom, mas esse The Voidness até o momento disponível no PC. Se leva em consideração os outros jogos da Steel Crew Studio, depois de um tempo chega aos videogames, né? Que nem aquele Trenches, aquele jogo que se passa nas trincheiras da Primeira Guerra, também chegou aos PCs. Tem um outro que eu comentei recentemente, que se joga com um bebê chamado Baby Blues Nightmares. Esse, por enquanto, tá só no PC. E ele tá com 2 projetos aí para chegar, a versão realidade virtual de Trenches e um outro chamado The 18th Attic, Paranormal Anomaly Hunting Game. Parece bem legal, previsto para 2025, sem data certa, mas pode crer que falaremos sobre. 4º trimestre, né? E custa o The Voidness R$ 38,49. Eu acho que vale por ser bem diferente, por ser um jogo de terror de ficção científica e que tem essa proposta fundamentalmente em termos de gameplay que já é algo diferente, né? Ele começa bastante convencional, quando você explora essa base, né, destruída, e de repente você se vê engolido pelas trevas usando esse aparelho aí. É demais, cara. É bem, bem assustador. Altamente recomendado. É tipo o Chapolin, não, Chaves, quando o Seu Madruga toma o verniz invisibilizador e aí tem que jogar tinta pra ver os... Faz de conta que é tipo isso. E eu vou colocar também na descrição do vídeo a minha entrevista com o criador desse jogo,
não necessariamente sobre esse jogo, mas sobre o Backrooms 1998, que foi um jogo dele que me impactou bastante na época que eu joguei. E normalmente quando um jogo me impacta muito, eu procuro ir atrás de falar com a pessoa que fez e tipo, pô, preciso te entrevistar, conversa comigo. E as pessoas às vezes respondem. E quando as pessoas respondem, eu crio lá, eu publico essa entrevista lá no Medium. Então aconteceu com o Backrooms. Infelizmente não aconteceria e nem vai acontecer com o próximo jogo da nossa lista, que é um jogo vindo diretamente de Istambul, disponível em todas as plataformas, menos no Switch, que chama Death Relives. Tivemos a oportunidade de jogar aí, né? Eu achei a ideia muito boa, mas a execução não tanto, né? É o típico caso de passo maior que a perna, e que tem uma proposta muito interessante, mas não é só problema técnico. Que eu tive os meus, eu tive jogo travando, eu tive inúmeros, mas para mim a proposta em si, que tem uma coisa interessante assim na roupagem do negócio, afinal de contas a gente lida aqui com uma entidade asteca perseguindo o nosso jovem protagonista, mistérios astecas... Como é que é? Xipetotec, negócio assim, né? Xipetotec, exatamente. E é tipo, essa entidade asteca, esse ser, esse deus, essa deidade, tá ali abrindo armário, abrindo baú, puxando cortininha... Sério, isso aí quebra completamente a proposta do gameplay, que é extremamente básico, que é como muitos outros jogos de terror que você foge de um monstro, se esconde. Quando você se aplica a, fisicamente falando, essa entidade asteca ali na sua frente, abrindo um armário e você tendo que fazer um quick time event pra ele não sentir sua respiração ou não te ouvir, eu acho que quebra completamente qualquer senso de terror que esse jogo poderia trazer. Por mais que você possa confrontar essa entidade. E aí tem mais uns outros aspectos diferentes desse jogo, porque o começo do jogo você tá com a tua mãe voltando pra casa, um moleque chato ali no banco do carona, aí bate o carro. Só que aí tudo isso é justamente um plano dessa divindade asteca. Você tem que acabar o jogo pra entender, porque nada faz muito sentido a princípio, do tipo, por que, né, que isso tá acontecendo. Não é grandes coisas, mas, de fato, ele te dá respostas, pelo menos, né? E aí nessa casa onde o jogo se passa, a mãe desse protagonista é sequestrada, é levada para essa casa, o menino vai atrás de salvar a própria mãe. Não só tem esse ser, essa criatura, mas existem fantasmas, que são espécies de sacerdotes astecas, que alertam também essa entidade da sua presença. Você precisa furtivamente derrotar esses fantasmas com uma adaga especial ali, coletar o sangue desses fantasmas, pois é. E aí, com isso, você alimenta uma planta que está no seu braço, e aí tem uma arma que os disparos levam essa entidade justamente para a pirâmide asteca de onde ela veio. Só que enquanto ela está lá, essa planta consome o seu sangue e ela não pode ficar lá por muito tempo. Então, fica nesse ciclo constante de você bane essa entidade, ela volta, etc. A física é tosca, as animações elas são mal executadas. O jogo de estúdio tem isso também. As ideias foram boas. A ideia de vocês fazer um jogo aí já com algo que fuja do convencional, que seria um jogo com demônio, não sei o que, isso aí os caras pegam a mitologia asteca ali e o monstro fala na língua asteca. Isso foi excelente, exatamente. Teve um trampo de pesquisa aí muito bem feito. É o ponto alto, com certeza o ponto alto do jogo. E aí você pode usar o seu celular como um periférico do jogo. Você baixa lá num QR Code lá no jogo, o seu celular, e ele abre uma interface no seu celular, em qualquer celular. É o celular do cara que tá no jogo, né? Aí, mano, tem umas fotos lá que é muito IA, cara. É muito inteligência artificial. Então, é feio e também quebra a imersão dentro do jogo, porque você encontra QR Code espalhado pelo cenário. Muitas vezes você está sendo perseguido e você tem que ir ali e apontar o seu celular para pegar informação de mitologia, de folclore. Não é nada que te traga para expostas dentro do jogo, porque o jogo também é apinhado de quebra-cabeças. Alguns são bem chatos, porque você tem que ficar lidando o tempo inteiro com a presença dessa entidade asteca ali, que ele te mata. Inclusive tem uns fatalities vários, né? Me matou de 50 mil formas diferentes. Tem uma animação às vezes longa, bem grotesca, e aí você volta o save ali, etc. Então, inclusive ele tem o lance do save num livro, né, Rômulo? Ele assina um livro, um save manual que demora. Várias vezes eu fui morto enquanto salvava, num esquema meio Alien Isolation. Então, assim, são coisas legais inseridas ali, e realmente esse lance de quebrar o básico de jogo de terror colocando uma mitologia diferente é admirável. Agora, o importante do jogo, que é jogar, é a parte mais triste, né? E isso é meio... Que é a maior parte da experiência, é você estar jogando. Sim, pô, é um jogo, né? Você tá lá com um aplicativo ali, um companion, podia ser uma coisa muito bem utilizada. Cara, é um negócio que tem umas fotos toscas de IA, é triste. Um chatbot lá que
faz o papel do pai do cara e usa pra ficar escaneando o QR Code na tela. Aí às vezes tá sentado, você tem que levantar, ir lá na tela. E tá lá o QR Code lá na mesa de jantar da mansão ancestral. Porque isso é normalíssimo, você ter QR Codes na sua casa, assim, para as coisas. Mas, ainda assim, vale a tentativa de fazer algo diferente. É um jogo que custa R$60, pelo menos no Steam é R$60, imagino que no Xbox e no PlayStation seja mais caro. Então é digno de menção por conta disso. Eu acho que o que ele faz de diferente acaba sendo o calcanhar de Aquiles nesse aspecto. Mas, ainda assim, tem algumas sequências que te levam a jogar lá na pirâmide dos Aztecas, que é uma coisa meio um tanto quanto pouco inspirada em termos de jogo, mas é legal, né? Porque tem uma ambientação ali, um gráfico legal e tal. Mas, fundamentalmente, é um jogo de terror bem fraquinho. Só fechando com o nome do estúdio, lá de Istambul, Nyktofil. Aí temos o filme que eu comentei no começo do programa, que é o Drácula, do Luc Besson. Drácula, uma história de amor eterno, que vem do romance do Bram Stoker, mas tem roteiro do Luc Besson. Já não aguento mais, é Deméter. Drácula, é do Bram Stoker ali, acabou. Pra mim é isso. Nossa, que preguiça de você. Não, é preguiça isso mesmo. De você, não, seu comentário então não usa sem Drácula, graça e raso. Não usa Drácula. Faz um filme de vampiro preguiça X. De você. Você nem assistiu e tá falando essa groselha Tô falando gigantesca. mesmo, sabe por quê? Você porque fica quieto enquanto eu falo, então. Você não assistiu. Mas você não assistiu, que opinião é essa? Ó a censura aí, ó a censura aí. Tô sendo censurado, galera. Não assisti, não gostei. Olha lá. Pior que tem mesmo nos caras. Mas vamos Acho que tem, é o que mais tem. Maxon, convença-me a assistir esse filme. Eu gosto do Luc Besson, ele tem uma visão muito particular. Você não gosta do Joana Dark, do Luc Besson? Com a Mila Jovovich, né? É muito bom. Pra mim é tal qual, cara. Bom, de qualquer forma, é uma interpretação completamente nova para a história do Drácula. Fundamentalmente, temos todos os elementos ali. Quem vive o Drácula dessa vez é um ator chamado Caleb Landry Jones. Se você não associa o nome à pessoa, ele fez um filme que eu gosto muito, que é um tanto quanto recente. O primeiro filme do Cronen Filho, o Antiviral, que já tem um tempinho que saiu, né? De 2012. Mas ele também tá por exemplo, no Corra, Projeto Flórida, 3 Anúncios para um Crime. Ele é aquele ator esquisito, bonito, porém esquisito. Galã ele feio. fez aquele filme chamado Os Mortos Não Morrem, um filme de zumbi do Jim Jarmusch. Mas dessa vez ele é o protagonista. Tem outro galã feio nesse filme, que é o Adam Driver, não é? Tem. Ele e o Bill Murray. Então a gente tem aqui a história clássica do Drácula no começo, um filme bastante acelerado, bastante teatral nos seus cenários, no tom épico da coisa. Tá lá o Conde de Valáquia, Dracul, em nome da igreja, matando gente, empalando gente, e aí a sua amada morre. Mostra ali claramente que ele tem uma relação muito próxima à sua amada, Elisabetta, vivida pela Zoe Bleu, e ele inclusive tenta salvá-la e não consegue. Tem uma cena extremamente dramática. Esse filme é um filme muito dramático, assim. O Luc Besson, ele consegue colocar ali muita cor, muito drama, muita rapidez e umas coisas assim que eu nunca tinha visto em filme de vampiro, de forma geral, que eu achei muito interessantes, outras nem tanto, mas eu acho isso muito válido. Então, assim, ele renega a igreja, renega a cruz, renega Cristo, e aí é transformado nessa criatura da noite. E aí tem vários séculos pra frente. A gente é apresentado por um personagem de um padre, que é como se fosse um Van Helsing, mas na real é um padre, que faz parte de uma ordem que por 400 anos está indo atrás da origem dessa doença que causa o vampirismo, digamos. Então existem vampiros espalhados e existe essa ordem que esse padre, que inclusive é vivido pelo Christopher Waltz. A montagem desse filme facilmente poderia ter colocado o Christopher Waltz, que nem tem nome, é padre, é um padre. Eu não me lembro de ter dito o nome dele em algum momento do filme. Ele como protagonista. Porém, o Vlad é o protagonista. O Drácula é o protagonista, assim... Mas é que nem o Van Helsing. Não, mas você não tá entendendo. Poderia ser. Poderia dar muita ênfase. Então eu acho que foi uma decisão deliberada nesse aspecto, de tolher um pouco a presença dele ali, porque o cara, ele se destaca demais. Ele é o grande ator desse filme. E ele faz um personagem muito excêntrico. Esse filme, ele também tem um quê cômico, que eu achei muito interessante. Funciona a maior parte das vezes. E aí esse Drácula, esse ser da noite, que acha que por algum motivo, de alguma maneira, ele vai rever a sua amada, que ela vai voltar, seja lá como, ele fica nessa busca por todas as cortes da Europa. E ele vai para Bagdá, ele vai para a Índia, ele vai desenvolver técnicas para conseguir atrair não só mulheres, mas também homens. E ele desenvolve um perfume, cara. Eu achei isso uma coisa bizarra e muito interessante. Ele faz um perfume que atrai, uma coisa inebriante que atrai. E ele vai para as cortes britânicas, escocesas, cortes europeias, francesas.
pra tentar encontrar a sua Elisabetta ali no meio. Mas ele mata as pessoas, passa o rodo ou não? Então, aí ele chega num ponto, tipo, não é um Drácula que tem poderes. Ele desenvolveu essa técnica. Então, por que adianta ser o Drácula se ele não pode virar morcego, se fundir com a terra, virar lobo, névoa? É uma vida triste, tipo, ele não morre. E aí tem uma das minhas grandes críticas pra esse filme, né? Tem todo o aspecto do vampiro no dia, o vampiro no sol. O filme lida com essas questões também, porque esse filme faz questão de ser um filme bastante colorido, bastante diurno. Alô, Crepúsculo! Tem umas questões um tanto quanto ofensivas em termos de mitologia do vampiro, que eu acho que foi um tanto quanto além, assim, foi um tanto quanto ousado demais. Mas ainda assim tem muitos pontos positivos do filme. Eu acho que é uma interpretação, uma reinterpretação, uma reimaginação muito criativa em alguns sentidos, tipo esse lance do perfume, que eu não me lembro de ter visto isso em uma outra história de vampiro dessa forma. Eu achei isso bem interessante, e o papel do Christoph Waltz é fantástico nesse filme. Essa sequência de cenas nas cortes, como se fosse uma cena musical, mas só com dança, é muito legal. Só que esse filme, ele vai para uns caminhos profanos, por vezes, que ele se segura, sabe? Eu não sei, porque ele não se permite ser extremamente despudorado, extremamente profano, como ele poderia, tipo uma cena numa abadia lá, que poderia ter sido muito pesado, um esquema meio King Russell, assim. Mas é como se o filme se segurasse de alguma forma. Em termos também de sangue, em termos também de sujeira, sabe? Eu consegui enxergar esse filme indo para esses caminhos, mas não foi assim. Ele sempre preferiu uma coisa mais limpa e colorida, apesar de ser um filme do Drácula, de um ser decrépito que tá ali no seu castelo com as suas gargulhinhas. Inclusive, deixo mais um beijo para minha digníssima Vanessa, que assistiu o filme comigo. Ela detestou as gargulhinhas, amiguinhas, ajudantes do Drácula. Existe essa questão também no filme. Parece filme da Disney, é o Corcunda de Notre Dame lá, meu. Você fala isso como demérito ou de forma pejorativa, mas não é, viu? Não é, e pode ser que seja essa uma visão, uma versão. Mas eu acho que é válido, cara. Eu acho que é um filme interessante, com pontos, outras coisas eu não gostei, mas no geral, pra mim, o saldo foi positivo. Quando a gente para e pensa em todos os filmes de Drácula que a gente teve em décadas de cinema, pô, para e pensa, Romulo, a gente já teve, tipo, o Drácula 2000, pô. Você lembra quem é o Drácula no Drácula 2000? Não era muito famoso na época, mas era o Gerard Butler. Ninguém mais, ninguém menos. Yeah. Você lembra do Drácula na tranqueira do Blade Trinity, o Blade 3 lá, com o Ryan Reynolds, que era o Dominique Purcell? Pois é. Mas assim, pô, eu acho que quando a gente para e pensa nos grandes intérpretes de Drácula, né, o Klaus Kinski, o Max Schreck, Christopher Lee talvez seja o meu favorito. Agora a gente teve aí o Skarsgård, que Nosferatu não deixa de ser um Drácula, afinal de contas, né? Talvez o Bela Lugosi seja o meu favorito, mas é difícil. Assim, a gente para e pensa que tem esse Caleb Landry Jones vivendo esse Drácula, cara. E eu acho que vale assistir. É um filme que infelizmente foi pouco divulgado, mal divulgado. Ele estreou junto com A Hora do Mal, que já é um dos maiores sucessos de terror do ano. Pouco se ouviu falar de Drácula, Uma História de Amor Eterno. É um filme válido para a mitologia do vampiro, por mais que tropece em elementos muito fundamentais, mas por outro lado traz elementos que eu nunca tinha visto dentro dessas histórias e que eu gostei. Você falou que até tem tom cômico às vezes, né? Tem. O Drácula, ele é um tanto quanto sarcástico. Ele tem um cinismo, assim, que é interessante. Quando o Jonathan Harker vai lá no castelo, etc e tal, a conversa entre eles, pô, é um bom entretenimento com relação a um ser secular, sabe? Que já não vê mais motivo pra nada e basicamente de um minuto pro outro reacende a sua chama, a sua esperança, a vontade de viver, sabe? Que é um elemento do próprio Drácula. Quando ele vê a mina, ele chupa um sanguinho lá, ele deixa de ser uma múmia. Vai chupar sangue de freira, aí ele vira um galanzinho da corte francesa. Mas eu gostei, juro pra você. Eu não te convenci, né? Não te convenci, falei na missão, né? Mas você já tava predisposto, cara. Já tava predisposto a não gostar. Eu não consigo te entender. Você disse que gosta tanto de vampiro, que é seu monstro favorito. Me vem um filme novo do Drácula, você fica aí todo cheio de dedos, cheio de preconceito. Que negócio é esse, cara? Pra quem já assistiu, deixa ela entrar. Amigo, pra quem já assistiu aquele outro do vampiro que eu não lembro o nome, do menininho. Ah, que preguiça. Você tem que estar aberto a qualquer possibilidade. Não é bem assim, não. Eu quero coisas novas, experiências novas e maravilhosas, Max. Esse filme entrega algo novo. É isso que eu tô tentando te dizer e não consegui. Que drama, meu. Esse filme entrega algo diferente. E aí o Drácula é engraçadinho, faz piadola ali, meu. Não. Rômulo, eu vou assistir. Quando sair no streaming...
Eu vou assistir. Aí eu quero que você me diga. Pode ser que eu mude de opinião. Eu acho que ter um segundo momento dessa conversa aqui com você vai ser um negócio muito maravilhoso. Eu gostaria disso, eu não queria perder um negócio desse. Esperar sair no streaming e é isso. E temos jogos. Agora a gente tem uma saraivada, e eu falei, cara, que me impactaram, assim, talvez sejam os meus jogos favoritos do ano, aqui nessa sequência, que são jogos que têm uma conexão, ao mesmo tempo que são muito diferentes. Esse Heartworm aqui, ele é um jogo que há muitos anos eu esperava, que ele vem bem naquela estética retrô de terror 1990, com câmera fixa. Você pode jogar com gameplay em tanque se você quiser. Você pode jogar com gráfico pixelizado, naquela estética PlayStation 1, ou você pode jogar uma versão mais moderna. E ele vende a ideia de uma jovem chamada Samantha, que ela meio que está estagnada na vida por conta de luto, perdas familiares. E ela chafurdando na internet, em fóruns online. Curiosamente também, é um jogo que se passa ali no início da internet. Ela descobre uma casa, e nessa casa existe um quarto que conecta com o além. E a partir daí ela consegue contatar um ente querido que ela perdeu. Pelo que eu vi aqui, tem elemento de tudo que é jogo de terror que eu já vi que eu gosto, hein? Tem câmera fotográfica, tem puzzle no pianinho, tem visão de Resident 1, mansão, escadaria. Você falando assim, parece que ele é uma cópia de Papel Carbono dos grandes expoentes de terror do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e ele não deixa de ser. Ele tem todos esses elementos mesmo. Mas eu vejo mais como uma homenagem. Mais como uma homenagem. Sim, mas se você é simplesmente uma réplica, qual o ponto, entendeu? O que esse jogo faz é tentar conversar na sua história, também nos seus confrontos. Então ele tem uma câmera fotográfica que remete a um Fatal Frame. Mas o que é que você está enfrentando com essa câmera fotográfica e por que de fato ela usa uma câmera fotográfica? E curioso, você pode escolher uma opção que quando você mira essa câmera fotográfica, a perspectiva do jogo vem para cima dos ombros, no esquema um tanto quanto mais moderno de Resident Evil 4. Ah, entendi. O famoso bem, over the shoulder. Sobre os ombros, exato. Funciona bem, tem combates contra chefe, tem inimigos, os inimigos desse jogo são muito bem pensados, amarrados nessa realidade que a Sam passa a explorar, nesses atos que são muito bem divididos do jogo, e como a coisa se conecta com a sua própria história. Por que você tá numa casa isolada no meio do mato e de repente você se vê numa vizinhança com um campo de beisebol, por exemplo? Ou com um sótão que tem um tabuleiro de xadrez com uma certa jogada ali. E tem toda essa estética de VHS, com essa TV que te leva para esses lugares, esses ambientes que parecem flutuando num limbo ou num infinito. Então ele tem uma estética surrealista com relação à proposta de como conecta cenário com a própria trama do jogo, né? E como ele povoa com essas monstruosidades, que algumas são bem difíceis de enfrentar, e são bem diversificadas, dados esses 3 grandes momentos que o jogo apresenta. E você falou do negócio da retrô, da TV, Poltergeist também, né? Esses monstrinhos. Com certeza. Então, mas essa estática é como se fosse uma versão dela mesma. Como se fosse uma versão dela mesma projetada em forma de estática. Quando você chega perto dessa estática, você ouve lamentações, choros, gritos. E aí você vai associando, porque você ouve a voz da Sam, ela conversa como se fosse ela falando com ela mesma. Em muitos momentos ela divaga, então é onde o jogo se aprofunda. Além, claro, daquela coisa mais batida de papéis que você encontra e vai lendo, espalhados pelo cenário. Mas quando ela fala consigo mesma, é quando o jogo expande muito, né? E aí começam essas conexões com essas criaturas de estática ou outras monstruosidades que você encontra, outros cenários mais ou menos surrealistas que vão aparecendo. Esse jogo também é da Dread XP, aquela distribuidora focada em jogo de terror, idealizado por um game designer chamado Vincent Adinolfi. Se não me engano, ele ficou 5 anos fazendo esse jogo. É uma equipe ali de pessoas próximas a ele que contribuíram com programação, com arte, trilha sonora, etc e tal. Mas fica o apelo, se você tem essa conexão com o terror 90 em videogame, esse jogo aqui é nada além de obrigatório. Me pegou de jeito. Eu acabei esse jogo no final de semana, por mais que ele tenha me dado trabalho. Tem quebra-cabeças difíceis. Eu fiquei uma madrugada inteira presa em um quebra-cabeça, vagando pelo cenário, lendo e relendo todos os papéis, interagindo com tudo ali, vendo o mapa. O mapa é super importante, porque tem os quebra-cabeças mais difíceis, sim. Mas foi uma experiência maravilhosa pra mim, né? Que é tipo, às vezes eu jogo um negócio desse, parece que o jogo é feito pra mim, sabe? Aí eu me sinto um pouquinho especial. Então é isso que o Heartworm me entregou. Mas ainda assim é um jogo que lida invariavelmente com o luto, com o fato da pessoa, a nossa personagem, não conseguir seguir em frente, não conseguir
continuar vivendo por ter perdido um ente querido. Então, vai fundo nessa questão. E do tipo, eu chorei jogando esse negócio. Assim como eu chorei jogando o próximo jogo, chamado Luto, de um estúdio espanhol, de uma ilha chamada Gran Canária. O estúdio chama Broken Bird Games. É o primeiro jogo desse estúdio, disponível no Xbox, no PlayStation e no PC. Só para fechar o lance do Heartworm, ele tá com um texto em português brasileiro. Sempre bom mencionar. O Luto também, texto em português brasileiro. E eu falei que esses jogos têm a conexão justamente por conta da temática, mas eles são jogos completamente diferentes. Enquanto um tá na estética retrô PlayStation 1, esse aqui ele vai na linha do fotorrealismo. E por ser o primeiro jogo desse estúdio, é muito impressionante, tecnicamente falando. Ele vende, de fato, um realismo perturbador em muitos momentos. Eu joguei a demo que saiu desse jogo há uns anos. A demo ficou comigo, a demo me assombrou. E aí quando eu comecei a jogar a versão final do jogo, eu achei um elemento ali muito diferente. Porque, assim, sem tirar nem pôr, esse jogo ele pega emprestado do Playable Teaser. PT, do Hideo Kojima, do Guillermo del Toro, foi uma explosão no terror, né? Aquilo lá influenciou um sem fim de desenvolvedores. Esse jogo, ele vem daquilo. Só que ele não só copia, digamos assim, ele expande muito uma ideia. E o que ele traz de muito diferente, que eu senti quando eu comecei jogando a versão final, é que tem um interlocutor, existe um narrador falando conforme você joga. E isso é um tanto quanto problemático a princípio, porque você pode sentir que a imersão foi pro vinagre, um negócio desse. Então você começa ali, inclusive a tela inicial é como se fosse um deserto, é bem esquisito. E ele tem o widescreen, né, aquelas tarjas pretas em cima e embaixo. Muitas vezes é uma questão dentro do jogo, é uma linguagem. A tela abre e fecha com essas tarjas pretas, é bem curioso. Esse jogo ele é bem original. Os caras foram muito ousados e corajosos com várias das ideias apresentadas aqui, até porque eu imagino que nem todo mundo vai chegar até lá. Porque o começo desse jogo, ele meio que tenta te repelir, sabe? Ele tem quebra-cabeças muito difíceis logo no começo, ele tem esse aspecto narrativo que é completamente anticlimático. Eu imagino muitas pessoas parando de jogar esse jogo por esses motivos. Mas se você insiste, persiste, fica no jogo, a experiência de terror que ele te entrega é algo assim. Porque, qual é que é, né? Por que essa pessoa tá presa nessa casa? E por que ela supostamente tá saindo pra trabalhar, pega a chave, abre a porta da frente da casa e ela de fato volta pra dentro da casa? Nesse looping que o Playable Teaser entrega, né? Pelo que eu vi aqui nas imagens, Martin, se for do fotorrealismo, né? Pelo estúdio ser um estúdio pequeno, eu gosto muito quando eles investem nisso e fazem disso uma vantagem no jogo, né? E pelo que você tá falando, é um horror que foi baseado no PT ali, expandiu, mas eu acho que ele tem mais de terror psicológico, né? Porque a pessoa, o personagem seu, ele não consegue de alguma forma sair de casa, ele não consegue, né? Esse loop, né? Não consegue, fisicamente falando não consegue. E ele também chama Sam, esse personagem, curiosamente. A gente tem a Sam, que é a jovem do Heartworm, e tem o Sam, que é esse camarada aqui do Luto. E tem o Sam do Death Stranding, que é do Kojima, que fez o PT. Olha só! Tudo conectado. Então, Romulo, tudo que você disse aí é como se fosse o rasinho do jogo. Daí você tem que se perguntar o quanto você está disposto a mergulhar de cabeça nisso aqui. A disposição quando ele começa a jogar um jogo é terminar ele, né? Se você chega até o final desse jogo, inclusive revertendo completamente a percepção desse interlocutor, repito o que eu acabei de falar, você vai ter uma experiência de terror assim que é realmente algo. Pelo menos pra mim, fica. Só tem pra PC, né? Não. PlayStation 5 e Xbox também. Deixa eu ver quanto é que tá no Play 5. Esse é o jogo de terror, Romulo. Eu acho que você... De novo, queria ter sua opinião a respeito de Luto, que também é curiosa a opção de ter um nome Luto, né? Pra fechar sobre o lance do luto desse jogo, Romulo, ele vai muito além do que essa volta cíclica do começo. Ele tem muito experimentalismo, muitas vezes você fica perdido mesmo, tem quebra-cabeças que são difíceis de compreender, mas tudo faz parte da experiência, nessa ideia de imersão do terror, do realismo, de querer que você preste bastante atenção. Você dentro de uma proposta cíclica, que é um dos trechos do jogo, qualquer coisa de anomalia, qualquer deformidade, como se fosse um jogo dos erros, é ali que você tem que focar e você vai entendendo a linguagem que o jogo tenta passar e a coisa vai fazendo parte de você enquanto jogador. É uma coisa muito curiosa, difícil de fazer quando tem essa troca entre jogo e quem joga, não entre o personagem, sabe? E esse jogo faz isso muito bem e ele subverte completamente essa ideia do fantasma, o lençol, sabe?
que ele faz, é uma das imagens mais emblemáticas do começo do jogo. O jogo também se vendeu muito em cima desse fantasma do lençol, e o tanto que expande essa ideia. Daquele filme da A24, qual que é o nome? Da Rooney Mara, né? A Ghost Story. Isso, a Ghost Story, que filmaço. Olha, eu vou te falar, cara, eu gosto tanto... Sombras da Vida, eu gosto tanto desse filme quanto eu gosto desse jogo. Olha! Você funciona na base da analogia, né? É. Eu devia ter pensado em alguma coisa pro Drácula. Falhei na missão. Tem tudo a ver com a que eu descobri recentemente, que eu dividi com vocês, sabe? O lance de ter analogia, de conseguir ver coisas por uma visão de algo que eu já conheço. Se torna mais fácil, sabe? Mas eu acho que o contrário a isso é muito mais interessante, Romulo. Não sei por que você não tem essa percepção. É, o transtorno, né? De qualquer forma, o Luto é um baita jogo. É extremamente ousado. Se você se predispor a passar por esse começo tumultuado e difícil, você vai chegar em momentos muito diferentes dentro de jogo de terror. Momentos bastante assustadores, mas isso é muito particular. Mas o que eu posso, assim, confirmar é como esse jogo ele foi ousado e foi longe e realmente se esforçou em criar sequências e propostas bem diferentes, assim. Ele abraçou as suas ideias, mas ele expandiu muito. O Heartworm, ele ficou muito mais feliz no confortável com relação às suas inspirações. Gostei bastante. Mas esse jogo aqui, Luto, ele pegou essas inspirações, meio que quebrou com um martelo e colou com cola de uma forma completamente aleatória, disforme, e saiu essa experiência absurda, assim. Nesse Osso de Gente Morta aqui tem 3 dos meus jogos favoritos de terror do ano. Olha lá. Eu já conseguiria facilmente pegar 10. Ouvinte, 3 favoritos, com certeza. Hein? Eu divido por ano. A gente não tem o Desgraceira Awards? É assim que eu penso. What Remains of Edith Finch transcende. É das maiores experiências de videogame que eu já tive na minha vida. Eu coloco top 10 jogos que eu já joguei na minha vida. E você não gostou tanto então, assim do Blue Prince, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com o Blue Prince. Nossa, é aquilo, cara. É assim, o jogo não me pegou. Eu cheguei até determinado ponto, eu cheguei na sala X, vi os créditos e pra mim foi aquilo. Eu não fui mais fundo que isso. Mas o jogo tá lá, cara. Eventualmente eu volto pra ele, o jogo me chama. Você vê aqui, a gente joga junto. Tipo, eu tô sempre aberto a releituras, a voltar pro negócio, entendeu? E agora, Max? E agora? Agora chegou, né? O terror corporal. Recém-estreado nos cinemas, juntos com o casal, tanto no filme quanto na vida real, Dave Franco, Alison Brie. Aí eu fui pego de surpresa, hein? Eles são um casal de verdade, já fizeram vários projetos juntos, já fizeram filmes juntos. E estão aqui como o casal Tim e Millie. Ela podia chamar Millie e ele Vanille. E aí ia ficar da hora, brincadeira. Esse filme escrito e dirigido por um diretor chamado Michael Shanks. Não conhecia, eu acho que ele tá começando aí com longas. Ele fez uns curtas-metragens e dirigiu séries de TV, mas me parece que ele é camarada do Dave Franco, que é o irmão mais novo do James Franco, que eu vi ele pela primeira vez naquele filme fantástico, O Artista do Desastre. Você assistiu esse filme? Não, mas James Franco é o do 127 Horas, não é? Isso, do Danny Boyle, Bom, esse aqui é um filme que está sendo muito falado. Eu cheguei pela primeira vez nesse filme por conta de um processo de judicial. Esse filme está na justiça por aquele clássico caso de produtores independentes que apresentaram a ideia pro casal aqui e eles não curtiram a ideia, e aí depois esses realizadores assistiram o filme e falaram: isso aí é a nossa ideia que eles copiaram e colocaram aí, vamos botar no pau. Então tá rolando esse movimento na justiça. Mas enfim, quem tá certo? Então, eles lançaram esse filme que chama Better Half, um filme de 2023, não assisti pra poder dizer, mas eu sei que tá na justiça rolando esse negócio. E aí, Romulo, você curtiu? O que você achou do filme? Gostei muito. Assim, eu gosto de terror corporal, né? Eu gosto de terror corporal, eu gosto de filmes que tem uma mitologia própria. Eu gosto de filmes que tem relacionamento, embora esse tipo de relacionamento aí, que eu entendi do filme, né? Não é aquele relacionamento muito saudável, né? Mas assim, eu gostei. Achei uma tranqueira esse filme. Você não gostou? Não gostei. Eu achei que a primeira metade do filme tem bons desenvolvimentos, tem umas sequências de pesadelo ali de arrepiar, que desenvolvem inclusive o passado do personagem do Dave Franco, do Tim, o que aconteceu com os pais dele ali, tenebroso. A gente tem um pouco do relacionamento dos dois, que é um relacionamento que tipo, só eles não percebem que o negócio não funciona.
É aquele relacionamento de que a Millie trata e também age como se fosse a mãe do Tim. E é o pior tipo de relacionamento que você pode ter. É um relacionamento de codependência, né? É tóxico. É péssimo. Não acho ele um ator grandes coisas, não. Ela entrega uma atuação melhor. Só que vamos combinar, Rômulo, depois que a coisa pega... Porque assim, a história é... Eles estão se mudando, uma festa de despedida. Ela arrumou um emprego numa escola, ela é professora, numa cidadezinha no interior, no meio do mato. E ele é um músico, tipo, não quer nada com nada. Não conseguiu emplacar na vida como músico e ele se muda pra lá. Deixa todos os amigos pra trás, muda de vida. Vagabundo. Mas ainda assim ele aceita fazer uma turnê lá, né? Mesmo que ela tenha que levar ele de carro até o trem e estação porque ele não sabe dirigir. Então tem todas essas questões. Ele é um inútil, cara. Desculpa falar. Ele é um adulto disfuncional. É um adulto criança. E o filme ele é zero sutileza, eu acho isso excelente. Tipo, ele deixa as coisas muito claras. E esse horror corporal é uma coisa um tanto quanto cósmica, um tanto quanto das profundezas. Eles vão explorar essa cidade, fazem uma caminhada no meio do mato, caem numa caverna que tem um líquido lá, um negócio bastante literal, o negócio. É um filme que não lida com sutilezas, não tem problema nenhum com isso. Só que o meu problema com esse filme é que a partir do momento que o terror deveria vir à tona e esse lance corporal que você comentou deveria vir para primeiro plano, pra mim foi um problema muito sério. Esse filme toma um tom cômico. Ele deixa a carga dramática pesada que vinha até então e ele vira um filme que em momentos é comédia. E tipo, não, cara, não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. E eu não consegui embarcar em nada, Romulo. A segunda metade pra mim do filme foi essa coisa engraçadinha aqui, que provavelmente eles dois estavam se divertindo muito fazendo, mas pra mim não funcionou em nada. E pior, cheio de efeito especial tosco de computador. Você acha que dava pra fazer aquela última cena ali com efeito prático? Com certeza, olha a substância. Pô, me chama uma galera que manja disso, porque o final do filme não é ruim. Toda a questão das Spice Girls lá, não acho isso ruim. Sim, to become one. Só que é ofensivo o lance dos efeitos especiais, cara. É péssimo, é horrível. Desculpa, Romulo. É horrível, cara. Então assim, e você concorda comigo no que eu falei, que ele muda o tom, assim, drasticamente e é bizarro? Tem um lance do culto lá, né, meu? Tem isso aí que é muito mal desenvolvido, do vizinho. Exatamente. Aquela uma religião de décadas atrás, que justamente eles encontram uns sinos espalhados pelo mato. Quando eles se perdem e caem nessa caverna e passam a noite lá, né? E aí eles vão tentar buscar o que tá acontecendo, aí cai lá na internet, nos relatos. Muito mal desenvolvida essa parte, e esse filme ele faz aquilo que muito filme de terror faz, infelizmente. O recente, eu sei que vocês fizeram no verão passado, faz isso demais. Que é quando o roteiro convém, tudo fica prático e fácil. Tudo. Então quando ele cai na caverna, dá uma segunda olhadinha ali, ele chega e ele sai de lá como se fosse logo ali na esquina. Então, tipo, eu tenho problemas com essas questões. Que me pega muito, né, o lance de roteiro e tal. Então, sei lá, cara, pra mim, eu saí desse filme assim, não entendendo o sucesso. E outra, né, eles vendem no pôster. O pôster do filme é um baita de um spoiler. Parece até o vínculo mortal do Long Legs. Tipo, os caras estragam o filme no título. Nossa. O monstro do Cloverfield. Os caras têm essas pachorras, assim, que eu fico um pouco triste. Mas nesse aqui, no caso, eu fiquei triste porque eu achei o filme bem ruinzinho mesmo. Bom, eu achei interessante. Não é um filmão, que eu assisti uns filmão aí ultimamente, que pelo amor de Deus, velho. Mas esse aí... Mas, Romulo, eu vou te falar, eu fiquei arrepiado em algumas sequências desse filme aqui, não dá pra negar. A cena do pesadelo, sabe? Que ele tá ali dormindo com ela, e aí ele acorda e tem aqueles olhos brilhando no pé da cama, e ele se cobre assim, e aí logo que ele se cobre aparece um rosto embaixo do cobertor. Fiquei arrepiado nessa cena. E quando ele vai contar, eles ali na caverna, eles se veem na obrigação de conversar um com o outro. Quando eles ficam presos na caverna. E aí ele conta coisas pra ela... porque não tem mal o que fazer, né? Que ele não fumava, né? Porque se tem esse isqueiro aí, mas isso tem importância agora, né? É tudo uma questão, né? Quando você não conversa, tudo vira uma questão, tudo toma proporções magnânimas, assim. E aí ele conta um lance que aconteceu no passado dele. Pra mim, isso é o ponto alto do filme. Me mostrou que esse diretor sabia o que estava fazendo, como ele posiciona a câmera assim muito próxima, uma coisa tensa, que ele tira a atuação desse cara que... Esse Dave Franco não é grandes coisas, mas ali ele entrega uma atuação ali que o cara tava mal, assim, ele contando esse momento muito pesado da história dele, do passado dele, que ele nunca tinha compartilhado com ninguém, que remete, inclusive, àquele lance de que quando eles mudam pra essa casa, que ele sente um cheiro de podre, aí ele acha aquele rei dos ratos ali, né, que é aquele fenômeno que os ratos se grudam e passam a existir grudados pelo pelo ou pelo rabo. E aí ele conta a história de quando ele era criança, que ele sentia aquele cheiro de podre no quarto dele, que o pai dele falou, limpa esse quarto, e como desenvolve essa cena.
Cara, Tem coisas boas. fantástico isso, mas, né, 15 minutos de filme aí não é longe de ser o foco do filme, mas pra mim foi o que se destacou, assim. Então não dá pra dizer. Eu não gostei do filme, porém, fiquei arrepiado com essas cenas, de verdade, assim. Aí, Tá vendo? É isso que eu tô querendo te dizer, Romulo. Sempre vale a experiência, cara. tem coisa que não Você dá. consegue tirar proveito até da bagaceira. Porque a gente vai conversar a respeito, até quando é muito ruim. A gente não assistiu aquele Sala Escura. Não tem nada de bom naquilo. Mas a gente conversou aqui, a gente trocou ideia, a gente, né? É isso que eu tô falando. Eu me Nesse sinto aspecto, mal. Eu sinto que perdi minutos de vida. eu coloco como um objetivo pra mim é tentar fazer você reverter esse seu pensamento, sua filosofia com relação a isso de você sentir que você tá perdendo tempo de vida. Eu sou mais velho que você e meu reloginho tá mais perto do fim do que o seu. Então, cada vez, né, aproveitar mais com coisas mais gostosas, prazerosas. Por exemplo, o que nós vamos falar na semana que vem. O programa da semana que vem é feito pra você, né? Vixe, do jeitinho que você gosta, Maria, né? aí, meu tipo amigo. cereja no sorvete napolitano, dos sabores que você mais ama na vida. É o programa da semana que vem, né não? E vou brilhar muito no Corinthians, você vai ver. Vai brilhar, né? E mais agora vamos para a melhor parte, né? O motivo de estarmos aqui. Começa agora, Ágora Profana. Posso começar aqui, ó. Mas o começo são 4 Já comentários. lê tudo, já pega tudo do camarada aí que se empolgou. Quase 6. Aqui, ó. Galera, tudo de ótimo, sempre kkk. Assistiu ao filme O Ritual, fala sobre erotismo, ciência, religião, saúde mental, suicídio. Peraí, é o filme que a gente comentou nesse programa? Não sei. Parece que a gente assistiu filmes diferentes. Imagina o Exorcista, aí uma máquina do tempo traz os efeitos de atividade paranormal e o chamado Ringo the Grudge. Nossa, tipo, o As de Sed 6, você assistiu o Ritual do Al Pacino e você trouxe tudo isso, atividade paranormal, chamado, grudge, que é o grito, tudo isso pra você? Impressionante. Aí manda aqui, ó. KKKK, vendo carinha da Gamers, revista que simplesmente foi e é incrível, porque ela inspira blogueiros e vai inspirar pra sempre, KK. Então ela é futurística pelo conteúdo e caráter influenciador e as outras também. E na minha cabeça a Marjorie Bros do Super Game Power existia. KKKK, achava ela linda e que ela morava em algum lugar do Brasil. Se você não sabe quem é a Marjorie Bros, escute Mega Busters. Eu acho que é isso que ele tá falando, viu? Honestamente, foi isso que ele quis dizer. Ah, meu Deus. Falou, Spencer. Vai lá, Waxo. Obrigado, Assad66. Seguindo aqui com o João Nascimento, 44. Fala, meus queridos. Devastadora a partida do nosso Príncipe das Trevas, principalmente pela coincidência do tempo em que as coisas aconteceram. Um abraço digital especial, Rômulo. Muita força pra você. Estão com muita ou alguma expectativa para o Tormented Souls 2? Recentemente, finalmente joguei e terminei o primeiro. Aí agora estou na ansiedade pela sequência. Abraços. Eu não comentei aqui do Tormented Souls 2, da demo, ou foi no Mega Busters? Mas eu joguei a demo, João. Não sei se ainda tá disponível. Então fala um pouco pra ele. Não foi aqui, não. Dá um pulinho lá no Mega Busters, João, porque nesse Steam vem aí, esses festivais do Steam, que eles disponibilizam um monte de demo, disponibilizaram do Tormented Souls 2, que é uma demo grande, inclusive. Tem tipo 2 horas mais. Eu levei 2 horas pra acabar a demo. Então dá uma olhada. Eu tô muito expectativa. Muito. Eu gostei muito do primeiro também. Esse 2 parece ser uma baita evolução do primeiro. Jogão. Terror chileno. Tormented Souls. Valeu, viu, João? Sempre um prazer te receber aqui. Obrigado, João. Um abraço pra você e valeu aí, meu, pelo abraço digital. Te tô mandando outro pra você agora, ó. Faz um efeito de abraço digital aí, Gil. O Júlio Enge 1 mandou o enredo de Brick. Falamos de Brick no programa passado. Me lembrou de um seriado que passou como longa no SBT e no Cine Trash nos anos 90. Fox Mystery Theater. Episódio Brinquedo de Criança, Child's Play. Mas Child's Play é o nome do Brinquedo filme Assassino. Assassino, pô. Dos 3 primeiros, né? É. Não conhecia essa série, não. Ele falou que esse seriado aqui, ó, Olha, da Hammer, cara, de 84. Não conhecia. pra passar no SBT e na Cine Trash, tinha que ser da Hammer mesmo, viu? Porque a Globo não passaria. Que demais, não conhecia. Esse episódio conta a história de uma família presa em uma casa cercada de tijolos. Me marcou muito. Ah, cara, eu gosto dessas coisas que marcam a gente. Às vezes, episódio de alguma coisa, algum filme, alguma cena de algum filme, né? Sempre tem isso aí, cara. Ó, aqui no IMDb, ele descreve essa série Hammer House of Mystery and Suspense. Fox Mystery Theater foi uma série de antologia de contos arrepiantes, sempre com uma reviravolta. Tem o David Carradine, ele tá num dos episódios. O Kung Fu, mano, caramba. É,
Demais, hein? Inclusive, tem um Carradine que já foi o Drácula. John Carradine, será que ele é irmão? Será que ele é parente do David Carradine? De qualquer forma, obrigado, viu, Júlia, pelo comentário. Vou atrás dessa série sim, não conhecia, mas eu amo a Hammer. Seguindo aqui com o comentário do camarada do Breno Dornelles, ou seja, lá vem textão. Deixa eu até me sentar melhor aqui na cadeira. Um grande salve aos quarentões mais queridos da horrosfera. Que deleite participar desse bate-papo semanal, meus amigos. Sei que é difícil, pois sabemos que Ouço Gente Morta só é concebido por amor à causa, e por isso, essas semanas foram muito especiais. Antes de entrarmos no papo de fato, gostaria de compartilhar novamente uma poderosa memória que guardo comigo. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu gosto musical era basicamente o sertanejo raiz que meus pais ouviam. Mas um som criado em Birmingham cruzou as fronteiras físicas e os limites do tempo, chegando à casa de meu amigo Buguinho, nos confins mineiros de Ibirité. Foi lá, naquele barraco simples, que eu ouvi os primeiros riffs saindo daquele vinil empoeirado, datado de 1970. Sim, meus amigos, a primeira vez que foi apresentado ao rock and roll foi marcado pela execução do primeiro álbum do Black Sabbath num bolachão clássico. Ouvir aquela abertura sinistra com os riffs pesados de Tommy Iommi e a voz até então desconhecida explodiu a minha cabeça, tomou conta do meu espírito e o resto vocês já sabem. Desde esse dia, me tornei um metaleiro de corpo e alma. Décadas depois, me deparo com a carta do Rômulo, a notícia e a fiel certeza de que o dono daquela voz tinha cumprido seu papel nesse mundo, deixando um legado que ecoará pela eternidade e que mudou a vida de várias crianças de 8 anos, as quais se tornaram e se tornarão adultas ao som do Príncipe das Trevas. Perdemos o Sr. Ozzy, meus caros, sabemos que ele viveu até demais, RS. Então deixo aqui também o meu adeus, a voz que mudou a minha vida, não em tom de tristeza, mas de celebração. Dito isso, acabo de perceber que escrevi pra então o papo sobre Com Unhas e Dentes, O Pranto do Mal e o melhor do ano até então, Faça Ela Voltar, ficará para o próximo programa. É muito assunto, meus caros, então deem um desconto e continuem frenéticos lançando programas para nós, RS. Por fim, resgato uma fala de vocês, senhores, pois Silent Hill Database retornaria quando surgisse uma novidade sobre Silent Hill. Quer novidade melhor do que o anúncio de Silent Hill 1? Quer assunto melhor do que esse? Já aguardo um novo programa, hein, galera? Forte abraço pra vocês e vida longa ao Eu Ouço Gente Morta. PS, Mr. Crowley! Porra, é verdade, cara. Não só isso, né? Ele tá falando do primeiro disco ali, do Black Sabbath. Aquela capa, né, Maxon? O que é aquilo, né, mano? O que é aquilo? Aquela casa decrépita no fundo, aquela silhueta. Nossa. É demais. É bom demais. Muito obrigado, Breno. Quando sair o Silent Hill F, a gente vai voltar com o Silent Hill Database pra falar sobre o Silent Hill F. Então, fica essa promessa. Ou seja, 25 de setembro. Setembro começa com Cronos, o jogo novo da Bloober Team, e termina com o Silent Hill F. Isso aí. O Everton, aqui ó, mandou. O Everton Souza. Salve, salve, caras. Olha, não que eu ame de paixão a franquia, eu sei o que vocês fizeram naquele beco lá. Mas não acho que o primeiro filme seja de todo ruim. Ok. Mas não é não, é bom. O primeiro filme é bom. Eu falei que era bom aqui, não falei? Ou eu falei mal de tudo? Falou de mal de tudo. Falei, você tava revoltado, cara. O primeiro é bom. Eu falei também. Mas agora você tá concordando porque o Everton falou. E aí, como é que faz? Eu lembro de ter dito que eu revisitei o primeiro e gostei mais do que eu me lembrava. Até começa com typo negativo. O filme foi muito mais pesado do que eu me lembrava. É um filme sombrio. As pessoas acham que a gente tá brigando, né, às vezes, né? Mas não é briga não, viu? É coisa de irmão. Não, esse programa eu briguei sim. Fiquei bravo. Aqui, ó. Ok, a fórmula é bem chupinhada da franquia Pânico. E as mortes não são lá essas coisas. Mas acho que o lance do mistério e das perseguições funcionam muito bem. Preciso conferir a famigerada sequência, já que não lembro de absolutamente nada. Embora eles ainda saibam o que a gente fez naquele beco lá. Ele continua aqui, ó. Sobre o tal filme de zumbi Muay Thai, a proposta me pareceu bem legal. Me cheira a bagaceira e é ótimo por causa disso. Mas esse negócio de curtir filmes de terror tem muito a ver com chafurdar na desgraceira cinematográfica, que é o que eu mais gosto de fazer. Infelizmente o Rômulo não compactou comigo. Então, vamos garimpar. Acreditam que nunca assisti a nenhum Centopeia Humana? Centopeia Humana, o primeiro, muito bom. O segundo, podia ser bom. O terceiro, horroroso. Pois é, sei lá, meio que passou batido na época. O primeiro Centopeia Humana eu assisti no cinema, o Everton, no SP Terror, um festival de filme de terror que teve em São Paulo há muitos anos. Vai direto pra lista que, quem sabe, consigo botar em ordem daqui a uns 2 ou 3 anos. Cara, eu nunca vou conseguir botar a minha lista em dia. Eu assisto um filme e boto 2 filmes na lista. É assim que funciona pra mim. É isso, vamos torcer para que os próximos remakes, rebuilds, porque haverão muitos,
sejam tão felizes na escolha do cast e direção como foram os 2 antológicos filmes live action do Scooby-Doo. Ah lá, você falou muito bem do Scooby-Doo. Isso é maravilhoso, amo os 2 filmes do Scooby-Doo. Ah lá. Ainda há referências no meio. Me despeço ao som de Mr. Crowley do pra sempre Príncipe das Trevas Tio Ozzy, que nos deixa, mas apenas neste plano. Até a próxima. Valeu, Everton, você é maravilhoso, sempre uma alegria te receber aqui. Não sei nem o que dizer, cara. Eu fiquei muito emocionado mesmo com a partida do Ozzy e cara, é isso, cara. É o que você falou. Só foi nesse plano que ele deixou, porque a obra do cara é pra sempre, né? Valeu, Everton. Tamo junto aí sempre. E vou ler aqui o último comentário aqui da Las 226. Devo admitir que fiquei surpreso com a continuação de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Pra mim era um filme de terror tão água com açúcar. Pânico ainda trazia uma brincadeira interessante com as estruturas dos slashers. Enquanto esse, na minha visão, só trazia nomes de jovens atores muito fortes na época. Realmente o elenco ali da época era o elenco top dos jovens ali, né, meu? Aqui, ó. Colírio da Capricha. Sim, era Fred Price Jr., Ryan Phillip, eu tô falando de cabeça, hein? Jennifer Love Hewitt, a Sarah Michelle Gellar, tá? Tá. Exatamente. Aqui, ó. Mas acho que isso reforça a nova onda de segurarem franquias que renderam no lucro no passado. Gostei das indicações de filmes e tem uns que não me liguei e depois vou procurar assistir. Bom final de semana. Pô, bom dia pra você, boa noite, boa tarde, muito obrigado. E a gente tava falando assim de franquia, cara. A gente também comentou a Premonição também, né? O último episódio da Premonição eu assisti o filme, Maxon, e eu gostei pra caramba, meu. É muito bom. Assim, de todos esses, né, Candyman, Hellraiser, Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Premonição, é um dos que se destaca por dar uma reformulada na franquia lá de trás. Eu acho que ele consegue em muitos sentidos. Gosto bastante do Premonição 6 aí, o novo. Mas assim, agora puxando o tema, Romulo, antes da gente acabar, de todos esses resgates de franquias que estavam abandonadas, qual foi o que você mais gostou até agora? Pânico. Pânico que devia ser 5 e é só Pânico, né? Que não tem número. Mas eu sei que você gosta muito do Halloween 2018. Gosto. A Jamie Lee Curtis é a Jamie Lee Curtis, né, papai? Então não tem como, né? Você sabe qual que é o que eu mais gosto? Sabe qual é o filme que eu mais gosto da Jamie Lee Curtis? True Lies. Olha. Ela tá demais naquele filme. Demais. Filmaço. O que eu mais gosto dos resgates é o Candyman. Mas aí tem aquele coisa do coraçãozinho, né, meu? Tony Todd esse ali. É o que eu mais gosto. E eu vou te falar, cara, esse Hellraiser aí, o jogo que foi anunciado, eu não paro de pensar nisso. Penso nisso todo dia. Porque não só é um jogo de terror single player de Hellraiser, mas é a volta de Clive Barker pra Hellraiser e a volta de Doug Bradley como Pinhead em um jogo de videogame. É tudo que eu sempre sonhei pra um filme de Hellraiser, mas vai ser um jogo. É isso. Vai ser seu jogo favorito, né, Max? Você me leva a sério. Eu vou parar de gravar esse negócio. Com isso, terminamos. Faz encerramento aí que não sou eu que faço, não, foi você, pô. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra na próxima edição do Eu Ouço Gente Morta. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo, gente.